Olá, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que nos estão a acompanhar. Obrigado pela vossa presença. Eu queria também, antes de mais, não é? Começar por cumprimentar as nossas convidadas, agradecer-lhes por terem aceitado o nosso convite. Hoje temos connosco a Ana, da Nós, a Cláudia Serra, do CTT e também da Associação Portuguesa de Contact Centers, e a Marta Valadas, do grupo AGAs Portugal. E a propósito da Associação Portuguesa de Contact Centers, eu queria aqui sublinhar o nosso agradecimento pelo apoio que deram à organização do, do webinar. O webinar vai se dividir aqui essencialmente, eu diria, em três partes. Nós vamos começar por falar sobre a relação entre linguagem clara, experiência de cliente e eficiência operacional. E depois tem aqui uma parte de conversa com as nossas convidadas. Depois passamos para o tema da IA, perceber o que é que está a ser feito, como é que nós imaginamos que a inteligência artificial possa aqui amplificar o impacto da linguagem clara na relação das organizações com os seus clientes ou os seus públicos. E por fim, podemos também responder aqui a algumas perguntas do público. Portanto, eu penso que do vosso lado, de quem está a assistir, tenha uma função chamada Q&A e podem usá-la para ir deixando perguntas. Depois, quando chegar à altura de responder às perguntas, provavelmente não vamos conseguir responder a todas, mas vamos tentar responder ao máximo que conseguirmos. Eu, antes de abrir aqui a conversa com as nossas convidadas, trouxe aqui uma pequena apresentação para trazer alguns temas para cima da mesa. É essa a apresentação que eu quero partilhar convosco e depois passamos aqui à conversa, à troca de ideias. Então, dê-me só um segundo para fazer aquele passo de mágica, que é partilhar o ecrã. Eu penso que agora já estejam a ver, não é? Vou pôr isto em modo de apresentação. Muito bem. Então, eu gostava de partilhar convosco aqui alguns dados de um estudo feito pela Siegel Gale, que é uma consultora de branding norte-americana, mas que opera em vários países do mundo. Eles têm este estudo já há 10 anos e na última edição que fizeram, que foi em 2024 ou 23, salvo erro, eles fizeram um inquérito para descobrir que marcas e que setores é que tornam a vida das pessoas mais simples. Então, para este estudo, eles analisaram 9 países, 25 setores, mais de 800 marcas e mais de 15 mil consumidores. E eles chegaram aqui a algumas conclusões interessantes. Eu não vou apresentar o estudo todo pode ser consultado naquele link que vão ver, mas eu tirei de lá alguns dados que eu acho interessantes para esta reflexão em torno da linguagem clara e da experiência de cliente. Então, eles pediram aos consumidores para avaliarem os vários touchpoints de 15 setores numa escala de 1 a 10, sendo 1 o que era considerado um touchpoint mais complexo e o 10 aquilo que seria considerado um touchpoint mais simples. E, por exemplo, a journey que nós estamos aqui a ver projetada é a journey do crédito ao consumo e o touchpoint considerado mais complexo pelos clientes ou consumidores foi compreender os detalhes, as taxas e os benefícios de uma conta. No caso das utilities, que compreende gás, eletricidade, água, o touchpoint mais complexo é compreender as diferentes opções de planos, custos e benefícios. No caso dos seguros de saúde, o mais complexo é compreender as taxas e coberturas, desculpa, as taxas não, os preços e as coberturas das várias opções de seguro. E no caso das telecomunicações, o mais complexo é compreender as diferentes opções de planos, de custos e de benefícios. Então é aqui curioso nós observarmos que em todos estes touchpoints existe lá a palavra compreensão, ou neste caso, a falta de compreensão que está sempre presente. Porque se nós pensarmos aqui um pouco a perceber opções de planos, de condições, de benefícios incluídos, são sempre touchpoints que implicam muita informação que tem de ser consultada pelos consumidores, consultada e, neste caso, compreendida.
Outro dado interessante, deste estudo da Siegel Gale é que 64% das pessoas que participaram no estudo dizem que estão dispostas a pagar mais por marcas que lhes ofereçam experiências mais simples e 78% dessas pessoas recomendariam a outra pessoa uma marca que lhes garantisse uma experiência ou comunicações mais simples. Mas não são só os consumidores que foram escutados aqui neste estudo que reconhecem o valor da clareza e da simplicidade. Por exemplo, na página de sustentabilidade, a Iberdrola, ela reconhece que a linguagem clara aumenta a satisfação dos clientes, pode reduzir custos operacionais, pode contribuir para uma melhor eficiência operacional e também contribui para a inclusão social. Mas também os especialistas em negócios veem vantagens e reconhecem o valor da linguagem clara. Neste artigo da Harvard Business Review, os autores consideram que os contratos em linguagem clara permitem fazer negócios mais rápido e permitem também aumentar a satisfação dos clientes. Assim como os gestores e profissionais de serviço ao cliente que consideram que a linguagem clara tem potencial ou pode reduzir até 19% as chamadas para o contact center. Além disso, às vezes as organizações também reconhecem que a falta de clareza tem custos e muitas vezes já quando estes custos se tornaram efetivos. Por exemplo, no caso da Expedia, a falta de clareza num campo de um formulário que usavam teve um custo de 12 milhões de dólares. E eu passo a explicar o que é que aconteceu. Eles tinham um campo no formulário de pagamento, quando as pessoas estavam. A Expedia é um site que vende viagens de avião, reservas de hotéis, tudo relacionado com o ecossistema das viagens. E quando as pessoas estavam a fazer o pagamento da compra que tinham feito no site, e estavam na parte relativa ao cartão de crédito, haviam dois campos que não eram muito claros. Não dava para perceber se o company name e o address eram os campos relativos à pessoa ou ao banco. E muitas pessoas enganavam-se, pensavam que eram os dados do banco que lhes estavam a ser pedidos, introduziam um nome do banco e a morada do banco e o pagamento era recusado. E depois, pelo que eu percebi, essas pessoas não voltavam a tentar fazer a compra e essas compras todas acumuladas que não foram realizadas somaram 12 milhões de dólares até se descobrir que era este campo no formulário que estava a causar essa falha na compra. Então, eu queria-vos pedir para imaginarem que naquele barquinho ali está o nosso cliente a navegar na sua jornada de cliente e que aquele iceberg ali no outro lado são os conteúdos que as organizações produzem. Então, na ponta do iceberg, que é a parte assim mais visível ao longe, nós temos os conteúdos mais claros e mais alinhados com o posicionamento e a imagem das organizações, das marcas. Normalmente isso é publicidades, a maior parte da comunicação de produto, interações e posts nas redes sociais, processos de adesão, de onboarding, comunicações mais festivas, vouchers, ofertas, SMS de Feliz Aniversário, Feliz Natal, etc. E, se bem que, apesar destas comunicações serem as mais simples, fáceis de compreender pelas pessoas e menos complexas, vimos que no caso da Expedia, no processo de compra, havia lá um campo cuja falta de clareza resultou em prejuízos para a empresa. E também no caso dos seguros, como mostra o estudo da Siegel Gale, nem sempre os produtos são fáceis de compreender. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender totalmente as coberturas que estão incluídas ou aquilo que é coberto por cada uma dessas coberturas. E depois, pronto, temos aqui esta parte submersa dos conteúdos, que responde muitas vezes à maior quantidade de conteúdos que as organizações produzem e esta parte submersa só é mais difícil à medida que os clientes vão avançando na sua jornada de relação com as organizações. Numa fase normalmente já posterior à compra, quando há um envolvimento muito maior, e aqui nós temos comunicações que são normalmente mais complexas,
por norma também são as menos alinhadas com a imagem e o posicionamento da marca, ou seja, a linguagem que é usada nestas comunicações muitas vezes não tem nada a ver com a linguagem que é usada nas outras que nós vimos na pontinha do iceberg. E aqui podemos falar de tarifários, contratos, termos e condições, conteúdos de apoio a cliente, respostas a reclamações, a pedidos de apoio, contencioso. Muitas vezes, pronto, aqui nas reclamações e no contencioso, muitas vezes situações de comunicação não são muito agradáveis ou podem ter um potencial grande para se perder um cliente. E para garantir aqui uma boa experiência ao longo de toda a jornada de cliente, uma das coisas que é importante é que a linguagem que nós usamos para nos relacionarmos com os clientes, ela seja coerente ao longo de toda a jornada e que reflita de forma igual a identidade da marca. Nós não nos podemos esquecer que a linguagem faz parte essencial da comunicação, é a linguagem da publicidade, por exemplo, que influencia a compra, mas depois é a linguagem do atendimento que mantém os clientes ou que faz que voltem numa próxima compra que queiram fazer. Vamos ver dois exemplos. Então, se nós tivermos comprado um produto num site com uma linguagem clara, próxima, natural, vamos ter uma excelente experiência de cliente se encontrarmos esse mesmo tipo de linguagem numa política de evolução dessa mesma organização. E esse bom exemplo é o que acontece com este conteúdo sobre devoluções da IKEA. A IKEA é uma marca da qual todos nós reconhecemos que tem uma forma de comunicar bastante original e que consegue espelhar essa mesma forma de comunicar até mesmo na sua política de devolução, o que não é o caso mais comum, não é o mais comum, aliás. O mais comum é, na maior parte das vezes, nós encontramos este tipo de conteúdos quando queremos devolver um produto que compramos. Normalmente são conteúdos que estão perdidos, assim, enterrados nos confins de um site, portanto são difíceis muitas vezes de encontrar, e depois às vezes estão cheios de linguagem jurídica, ou numa linguagem um pouco clara, pouco natural, portanto, para além de serem chatos de ler, muitas vezes são difíceis de compreender, ou não têm toda a informação de que precisamos, e certamente quando os clientes fizeram a compra, não foi com este tipo de linguagem com a qual se cruzaram na publicidade, na comunicação de produto. Portanto, há aqui uma grande diferença na forma de comunicar usada nestes diferentes momentos da jornada eh, de cliente. E então, como é que a linguagem clara ela é importante e pode ajudar nisto? Ela reúne um conjunto de técnicas que nos permite, por um lado, escolher conteúdos relevantes para os nossos clientes e depois, por outro lado, permitir que esses conteúdos sejam fáceis de encontrar, sejam fáceis de compreender, sem as pessoas terem de ler duas, três vezes para conseguirem perceber o conteúdo com o qual se depararam e depois que sejam fáceis de usar, que permite, porque a linguagem clara trata de conteúdos funcionais voltados para que as pessoas consigam cumprir com uma ação. E essa ação pode ser compreender o que está incluído num produto e os seus benefícios, fazer um pedido, finalizar uma compra, etc. Estas técnicas, a linguagem clara é uma coisa que já existe há muitas décadas em todo o mundo, sobretudo há muitas décadas que é usada por várias empresas e organismos do Estado nos Estados Unidos e no Reino Unido, e agora desde 2004 é também uma norma ISO. Desde 2004, não, desculpem, 2024. É uma norma ISO desde 2024, cá em Portugal também. E há, não é? Antes de fazermos aqui uma pausa para falar, só aqui fazer uma ponte já para a segunda parte do webinar. É claro que com a disseminação e o melhoramento das ferramentas de inteligência artificial, vai ser cada vez mais fácil tornar os conteúdos mais claros e mais alinhados com a identidade da marca. Ou seja, deixa de ser um trabalho que tem de ser feito à mão exclusivamente por pessoas e que pode ter a ajuda das ferramentas da IA, ainda que a supervisão humana continue a ter um papel essencial para garantir a qualidade desses conteúdos. Mas antes de continuarmos para este tema, eu vou aqui interromper a apresentação
e abrir aqui a conversa com as nossas convidadas para sabermos mais sobre como é que tem sido a experiência delas e das organizações onde trabalham com, com a linguagem clara. Ahm, Se calhar, para ser bastante democrático, vou começar pela ordem alfabética, uma vez que nós Certo. não combinámos entre nós, quem é que começava, é, né? Pronto, Sim, deve ter sido uma coisa, toda a vida foi assim, não é? Talvez sempre na exato. escola, tinha que ser das Sempre fui o primeiras, número 3 ou 4 da turma. é verdade, pronto. E Ah, a nós, não é? Através daquilo que vocês internamente chamam como voz da marca, porque mas a nós. acaba por ter lá dentro a linguagem clara, mas depois tem outros atributos que são próprios da identidade, que a nós, da identidade de marca e verbal da nós, vocês têm já muitos anos de experiência a usar a linguagem Exato. clara. Queres-nos falar um pouco Sim, disso? O que é que vos fez investir nisto? Como é que tem sim. resultado? Sim, olha, nós começámos nisto já há quase, não, há mais de 10 anos atrás e foi Uhum, por um motivo também contextual, não é? Nós vinhamos de uma fusão da Ótimos com a Zone e, portanto, neste contexto era muito importante não só termos uma nova identidade gráfica, que isso tínhamos, já estava na publicidade na televisão, com os spokes, aquelas cores todas giras, havia essa tal identidade visual e gráfica muito forte, mas não tínhamos uma voz única, tínhamos legados de duas empresas. Portanto, foi muito necessário estarmos a trabalhar numa identidade verbal única. E nesse sentido definimos então um conjunto de atributos que foram a fundação da Voz da Nós. Como atributo principal aqui na Voz da Nós, tínhamos a clareza, e estavas a falar atrás daqueles use cases todos, e eu revejo-me em tudo aquilo uhum, que falaste, porque realmente nós temos produtos sempre cada vez mais complexos e a clareza é absolutamente fundamental, porque o cliente não vai comprar ou não vai tomar uma ação quando não compreende o que é que está a fazer. E, portanto, é fundamental toda esta lógica de uma comunicação clara, o cliente compreende o que é suposto o produto fazer, o que é suposto o próprio cliente fazer, por exemplo, a resolver um tema quando liga para o call center. Portanto, este foi muito o nosso contexto, tudo numa lógica contextual, inicialmente, mas que uhum. ainda hoje se mantém, porque as pessoas veem o valor quando veem o antes e o depois, não é? Quando tem uma comunicação que não tem a voz da nós e outra que tem a voz da nós, a diferença é mesmo muito, muito substancial e depois ficam fãs. Muito bem. Bom, não sei se diga a ordem alfabética, vamos aqui tornar isto mais dinâmico. Cláudio ou Marta, Uhum. contem-me da vossa experiência. Vou seguir a ordem cronológica, Cláudia, É? não é? Pronto. Eu queria Muito romper com bem. a ditadura da Querias ordem romper? cronológica. Não, mas está tudo ok, podemos continuar. Era só para Muito bem, vocês não serem vítimas do alfabeto sempre. muito bem, muito bem. Sim, Eu mas prossigo, força. então. O CTT também neste momento já comunicam em linguagem Claro. Na realidade, nós em 2018 fizemos aqui o primeiro trabalho com a Claro, com toda uma reorganização do nosso site e, portanto, não só numa lógica de criar uma comunicação mais clara para o cliente, mas também a própria Uhum, reorganização do site foi feita de forma a ser mais clara, mais simples para o cliente. E, portanto, desde 2018 que iniciamos este processo com a Claro. Mas só mais recentemente, há muito poucos meses, é que uhum, chegou aqui a comunicação, claro, ao apoio ao cliente. E, portanto, fizemos uma formação diretamente aqui com a Claro, com toda a equipa de gestão de apoio ao cliente, incluindo a direção. E, portanto, e o propósito foi, de facto, passarmos a comunicar de forma mais clara, mais simples uhum, com os nossos clientes, mas também entre nós, equipa, e também entre nós, Departamento de Apoio e Voz do Cliente e os outros departamentos dos quais precisamos imenso para lidar no dia a dia com as situações que nos surgem
dos clientes, e este foi aqui o nosso desígnio. A nossa opção estratégica foi começar por ter esta formação, toda a equipa de gestão, e de seguida então passar esta formação e estes conteúdos a toda a equipa, para que pudessem perceber e compreender como é que de facto podemos transmitir e falar com os clientes de forma clara e, paralelamente, fazer um conjunto de templates já com este tipo de comunicação. Não é fácil, não é uma coisa fácil, pode parecer muito simples, quando estamos em formação, de facto, parece tudo muito fácil, mas depois quando começamos a meter a mão na massa e a ter que elaborar os conteúdos que temos numa lógica de comunicação clara, de facto não é um processo nada fácil. Por isso é que também nos vimos obrigados a criar aqui uns templates de base para que a equipa depois pudesse utilizar. Em paralelo, também achamos fundamental que esta formação passe para toda a equipa, para que possam, de facto, saber construir esta forma de comunicação com os clientes, mas também a utilizem no seu dia-a-dia para comunicar entre colegas, quer do mesmo departamento, quer colegas de outros departamentos. E, portanto, foi esta aqui a nossa estratégia mais recente aqui no apoio ao cliente. Dar nota também que não é um processo fácil, tendo em conta também, de facto, a dificuldade que é passar a comunicar desta forma, embora tudo diga que é comunicar claro e de forma simples, sim, mas às vezes o simples é o mais difícil, nós estamos habituados a coisas complexas, mas de facto temos que criar aqui ferramentas e ir fazendo o reforço permanente junto das equipas, refresh, fazer estes templates de suporte, ir fazendo controle de qualidade e acompanhamento para que, de facto, este processo flua e melhore. Isto, digamos que é um work in progress e portanto, não é uma coisa que se tem uma formação, está feito e já falamos todos claro. Não é de todo. Portanto, é um trabalho contínuo. Então, há aí 2 pontos que a Cláudia levantou, aos quais eu queria voltar. Agora queria também ouvir a Marta, mas há aqui 2 pontos que eu vou já sinalizar, que eu acho que são interessantes, que a Cláudia tocou. Um tem a ver com o papel das lideranças, não é? Quando a Cláudia referiu. Nós começámos até pela equipa de gestão, normalmente às vezes há muitas experiências em que não é assim, na maior parte dos casos eu diria que não é assim, não é? Não se começa pela equipa de gestão e às vezes as lideranças. Às vezes não, as lideranças têm um papel fundamental para que estes processos de mudança. Aqui é outro ponto também que eu acho que é importante que a Cláudia tocou, não é? Que isto tem a ver tudo com uma mudança cultural dentro das próprias organizações, porque é disso que também que se trata. Mas antes de irmos a estes pontos que eu acho bastante interessantes, aliás, a Ana disse logo, sim, nós passámos por isso, não é? Quando se falou em mudança, só aqui ouvir também um pouco da experiência da Marta e do grupo AGAs. Então, no grupo AGAs, no mapeamento das jornadas de cliente e também numa abordagem direta à rede comercial, frequentemente um pain point era o segredo é difícil de entender. O que é um prémio, o que é uma franquia, o que é idade atuarial, sinistro, são terminologias que até nós, que trabalhamos muitas vezes no setor, se nos pedirem para explicar, ficamos um pouco aflitos e, portanto, todos percebemos e todos nós somos clientes, que não é fácil, muitas vezes à primeira e de forma clara, entender a mensagem que lhes escrevemos num e-mail, numa carta, às vezes até num SMS. E, portanto, o que sentíamos, e destas jornadas resultou muito isto, que muitas vezes os clientes sentiam a necessidade de ter que validar uma carta que recebiam, ter que ligar para o contact center, olha, recebi esta informação, exatamente isto é para fazer o quê? Isto é para dizer o quê? E, portanto, sentíamos que a simplificação da linguagem, até a proximidade na forma de comunicar, era uma ação a tomar, era urgente. Tínhamos realmente que atuar e, portanto, o que achámos é que a linguagem poderia ser uma ferramenta ótima na experiência de cliente e, por isso, esta jornada com a Claro também começou há um bom tempo, portanto, 2018, por ali. Entendíamos que simplificar o nosso segurezo, o jargão, muitas das vezes ter que explicar termos técnicos era o segredo, porque os clientes que compreendem confiam, ficam connosco, ficam fidelizados e até nos recomendam e, portanto, esse tem sido
sido o nosso caminho neste percurso da linguagem clara e tem-nos levado também a fazer aqui uma série de alterações institucionais dentro do grupo, com as várias marcas, mas se calhar vamos falar disso um pouco mais à frente. Sim. Ana, como é que foi este processo de mudança? Assim que a Cláudia falou, é uma mudança, tu Não, é verdade, foi falaste. o processo de mudança, não é simples, não é? Porque quando Uhum, começamos a abordar este tema da voz da nós, é um bocadinho fluffy, era o que as pessoas, era a palavra que as pessoas diziam, isso é fluffy, isso não se percebe bem o que é muito etéreo, mas depois quando nós mostrávamos o resultado final, então as pessoas ficavam convencidas. E lá está, nós quando começámos com um grande sponsorship, e estavas a falar da liderança, começámos com um grande uhum, sponsorship da nossa administradora, na altura, e portanto isso foi um grande fator de sucesso, porque se não fosse trazer este ponto para a agenda da Comissão Executiva, dificilmente uhum, iríamos conseguir chegar a todos os departamentos e a todas as plataformas que nós conseguimos avançar, porque estavas a mostrar no slide inicialmente que aquele do barquinho, que a parte de baixo sim, tinha os sim. templates, tinha os contratos, protocolos, ou seja, nós avançámos com a voz da nós em tudo isso, inclusivamente website, na app, no fórum Nós, até na própria plataforma de knowledge management que nós temos Uhum, internamente. Portanto, o scope era gigante. E ao longo do tempo fomos conseguindo fazer isso e revendo milhares e milhares de templates que nós tínhamos. E também uma coisa engraçada é que nesta revisão de templates também conseguimos não só simplificar os templates, mas também uhum, reduzir o número de templates, porque havia muitos que estavam a dizer a mesma coisa, mas por palavras diferentes, ou um era mais antigo, mas também estava a ser enviado, e portanto houve aqui também nesta lógica de simplificar a linguagem, também houve uma simplificação das próprias comunicações e do número de comunicações e no final uhum. dos processos. Sim, ou seja, ela também acaba por contribuir para uma certa Contribui. melhoria e harmonização dos Uhum. procedimentos, não é? Porque ao Exato. olharmos para as comunicações que, no Uhum. fundo, às vezes são a face visível desses procedimentos, acabamos também por pensar, ok, então e se fizéssemos isto de outra forma, não Uhum. é? É Exato. como se estivéssemos a olhar para a Ou embalagem e depois a repensar todo o pacote, não é? eu Exato. gostava de Exato. acrescentar uma coisa. Nós, na realidade, decidimos, de facto, estrategicamente começar até pela liderança e pela equipa de gestão, para dar um exemplo. Uhum, Porque muitas das vezes estes novos templates que se criam com esta nova forma de comunicação clara é uma forma de comunicação muito estruturada, com frases-chave, com bold's, com destaques, com uhum, tudo o que isso implica e, portanto, o objetivo é de facto ter uma leitura fácil, rápida, por parte do cliente. Mas isto também pode estar muito aliado a uma conversa muito standardizada e estereotipada, e quem é que uhum, afinal está do lado de lá, se é um robô ou se efetivamente é um humano. E, portanto, uhum, sim, ao criarmos esta estratégia de sermos nós na liderança a ter também esta uhum, formação e a começarmos a comunicar, também demonstramos às pessoas que, de facto, comunicar, claro, não é comunicar de forma standardizada e prototipada, e, portanto, conseguimos comunicar, claro, uhum, de forma personalizada, mas de facto com todas estas técnicas portanto acho que isto também é um ponto importante a abordar, porque de facto pode surgir aqui este efeito de, mas isso é muito template e estão a criar isto para automatizar e robotizar tudo. Não, não é verdade. É uhum. mesmo para falarmos de Sim, forma clara e transparente e simples para todos. sim, claro, e de facto, se houverem coisas que podem ser tornadas templates, realmente quem tem de escrever para os clientes pode dedicar o seu tempo a responder a uma reclamação, porque normalmente para as reclamações não existem templates muito específicos, não Tem é? tempo para E tem, investigar, para sim, ou analisar, para seja, averiguar. sim, ou seja, quando diz uma reclamação, diz outro tipo de comunicações que não são situações tão tipificadas e onde o investimento em escrita tem de ser maior para se conseguir Uhum. chegar a um Sim, resultado melhor, não é? sim. Então, se nós conseguimos poupar naquilo que é a repetição
e focarmos naquilo que é o mais complexo e muitas vezes também o mais delicado na relação com o cliente, não é? Há Verdade. situações de fricção na jornada de cliente que importa às pessoas, mesmo que elas não tenham razão quando fazem uma reclamação, sentirem que foram ouvidas e perceberem as razões do lado das organizações por recusarem algo, por exemplo, quando não é possível ir ao encontro daquilo que é a vontade do cliente, porque às vezes tem razão, muitas vezes também não tem razão, é Mas o tem normal, emoção. Não tem razão, mas mas tem tem emoção. emoção e tem de sentir que são escutados, não é? Verdade. Marta, este processo de mudança organizacional, na AGEAS, vocês têm feito várias iniciativas, pronto, eu sei que têm-nas feito com o Claro, tenho este privilégio aqui de ter alguma visibilidade sobre as iniciativas que vocês têm feito, que são várias iniciativas que se encadeiam umas nas outras para construir aqui esta massa crítica, porque como a Cláudia estava a dizer, uma formação é fantástica, mas não muda tudo, não é? Nós aqui na Claro dizemos, ok, nós trazemos aqui uma caixa, não viemos ensinar ninguém a escrever, toda a gente sabe escrever, o que nós trazemos é uma caixa de ferramentas para que cada pessoa que sai aqui da formação perca os automatismos de escrita que fomos aprendendo ao longo da vida e que controle melhor a sua escrita, tenha mais domínio sobre a escrita, que as coisas sejam menos automáticas. E vocês, de facto, aí na AGAs, têm feito várias iniciativas, não é? De formação, mas depois outras Sim, iniciativas que vão reforçar esses conhecimentos. Queres partilhar um pouco connosco como é que isso tem sim. corrido? Por favor? Claro, tem sido ótimo. De facto, a formação é a caixa de ferramentas que todos ficam desejosos de abrir e cheios de vontade de usar logo a partir do primeiro dia. Notamos isso pelo NPS que dão às ações de formação da Claro, que tem sempre um NPS altíssimo e se sentem sempre muito motivados. E hoje, praticamente, todas as áreas que escrevem ao cliente dentro do grupo, estou a falar de marketing, áreas de comunicação, gestão de sinistros, operações, até legal e compliance, já têm um esforço, porque já tiveram a formação da voz da AGAs, daquilo que ficou definido como sendo a nossa voz, já fazem um esforço de escrever ao tom da voz, mas de facto a Uhum. formação por si só da Claro é um início e precisamos e temos vindo a fazer muito mais coisas. Nós institucionalizámos um programa interno que colámos aqui ao nome da Claro e que chamámos Programa Voz Clara. Ele é um programa com 4 pilares, tem 4 frentes de atuação, as formações, e isto são ações ad hoc junto de equipas, com workshops, com templates próprios e necessidades próprias que vão surgindo, que fazemos junto das áreas. Depois também tem um pilar de suporte em que reescrevemos muitos templates e números, até à data já foram centenas, e também criamos novos templates de raiz em função de novas necessidades de comunicação. Também tem um pilar a que chamamos o medir, que é uma espécie de auditoria àquilo que se escreve, em que regularmente vamos revisitando aquilo que escrevemos aos clientes e vamos sinalizando onde podemos melhorar e até evoluir. E depois temos um outro pilar, que é o pilar de distinguir, em que celebramos o sucesso de comunicações, partilhamos testemunhos, fazemos breves animações. Aqui socorremos-nos até de uma rede social interna, que é o Vive Engage, que tem já mais de 1000 colaboradores a aderir, em que partilhamos e fazemos concursos, elegendo aqui os masters da voz dentro da empresa. A par deste grande programa, criámos, juntamente com a Claro, um curso e-learning com 15 módulos, um curso que atualmente é recomendado no onboarding de novos colaboradores e que de futuro até vai ser um curso com 5 módulos de formação obrigatória, porque para nós, de facto, a comunicação cliente está no radar estratégico do grupo e é muito importante criarmos valor e otimizar a relação com os nossos clientes através da comunicação clara. E por fim, o nosso manual da voz, portanto, uma ferramenta útil de utilização rápida e funcional, está disponível na intranet de todo o grupo, todos os colaboradores se podem socorrer deste manual sempre que necessitem ou tirar uma dúvida ou saber como explicar melhor determinado assunto, tem uma série de dicas, exemplos práticos daquilo que comunicamos e, portanto, este tem sido o nosso trabalho de evangelização desta cultura de comunicação simples, franca, próxima com os clientes, que não é fácil, estranha-se,
de início, não é fácil a sua aculturação por parte dos colaboradores, mas tem sido um caminho interessante e que estou em crer que está a ter bastante adesão. Sim. E já agora só aqui dizendo que essa parte do suporte eu acho que é absolutamente fundamental, porque as equipas têm informação, sentem-se super motivadas, mas depois há sempre dúvidas e terem aí uma equipa de suporte, pelo menos na nós tem sido bastante útil e nós, acho que como fator de sucesso, temos sempre o objetivo de responder muito, muito rapidamente, aliás, parar o que estamos a fazer para responder às dúvidas da voz da nós, que é para assegurar que a voz é implementada e que não é um bottleneck para qualquer implementação, projeto ou ação que a equipa queira desenvolver. Muito bem. E vocês têm conseguido medir o impacto que isto tem na relação com os clientes ou na experiência de cliente? Eu sei que nem sempre é fácil conseguir métricas para coisas, muitas vezes para se medir coisas tem, ou seja, ou são coisas, circuitos muito fechados de comunicação em que é possível ou não medir o sucesso das coisas. Há alguma coisa que tenham conseguido medir? Nós já Estou a falar, a tivemos. pergunta é para todas, Sim, não é? sim. Não é Nós já tivemos exclusivamente essa para a Ana. conversa imensas vezes, inclusivamente com a Uhum, Claro, já falámos muito com vocês sobre este tema das métricas, porque é sempre importante uhum, convencer através dos números. Nunca conseguimos isso, é verdade. Mas eu acho que acaba por ser bastante intuitivo perceber que se estamos a comunicar de uma forma clara com os clientes não uhum, vão ter necessidade de nos telefonar para pedir explicações sobre a carta que recebeu, o e-mail, o SMS que recebeu. uhum, Também se temos a nossa knowledge base com a voz da nós e com um atributo da clareza implementado em todo o texto, então também é fácil perceber que os assistentes de call center têm mais facilidade em compreender o processo e fazer chamadas mais curtas. Mas ter um uhum, número ok, que consigamos dizer, olha, reduziu o tempo de chamada ou melhorou a uhum, experiência em X%, isso nós nunca conseguimos, até porque temos sempre muitos projetos a competir ao mesmo tempo, não é? Muitos projetos a uhum, serem implementados, nunca conseguimos comparar o antes e depois, porque está sempre tudo a acontecer ao mesmo tempo. Essa sim. tem sido uma fragilidade daqui da voz da nós não, realmente nunca conseguimos medir ao longo destes anos todos. Eu aqui Mas na, se tiverem Mas, alguma ideia, estamos abertos a isso. Eu aqui nas métricas ok. eu gostava de partilhar convosco um exemplo que para nós foi muito importante para mostrar como a diferença na forma de comunicar faz diferença. Em 2019, uma das nossas iniciativas foi rever uma carta que era complexa, era chata, motivava sempre no início do ano muitas chamadas para o nosso contact center, que era Uhum, a carta em que enviávamos anualmente a comunicar aos clientes a renovação do seguro de vida associado ao crédito de habitação e, portanto, com um novo prémio de seguro, o preço a pagar por aquele seguro. E tipicamente a carta enviada no final do ano, início do ano, aumentavam exponencialmente chamadas no centro de contactos a perguntar, clientes indignados, então, mas eu já não tenho quase nada a dever ao banco do crédito de habitação, cada vez pago mais seguro. Os clientes não entendiam com clareza à primeira que à medida que envelhecem, o risco aumenta, o seguro naturalmente teria que ficar mais caro. E nós reformulámos todo o texto dessa carta explicando-lhe exatamente isto, este fenómeno. E foi muito interessante que a carta antes e a carta depois significou cerca de 50% de redução nas chamadas para o centro de contactos e também um volume significativo na taxa de cancelamento desse seguro, que muitas das vezes o desagrado do cliente levava precisamente, então vou cancelar este seguro. Isto para nós foi de facto um mote e percebemos claramente que a linguagem fazia muita diferença na questão da percepção da necessidade do seguro. E também uma outra métrica que lá está, não tenho números, mas das inúmeras interações que tenho com a equipa de reclamações percebemos, é a diferença que fez à equipa de gestão de reclamações escrever de acordo com a voz clara e antes, não é? Eles até dizem que há um antes da Claro, um AC e um DC, um depois da Claro. E portanto, isto porquê? ok. Porque
se sentem muito mais pedidos a escrever de uma forma muito mais orientada, sabem que o que interessa a quem lê vem em primeiro lugar, colocar frases-chave, orientar as respostas com a leitura diagonal, como se fosse uma história. E o que é que tem acontecido? Apesar do número de reclamações não ter diminuído, porque o contexto também tem sido cada vez mais desafiador, o que interessa é que temos menos reaberturas em situações de falta de percepção da resposta, e temos muitas das vezes clientes a escrever, a elogiar e a agradecer a resposta, pelo esclarecimento, por terem entendido determinada questão, e isso deixa-nos muito confiantes. Uhum. É verdade. Pegando aqui nas palavras da Marta, de facto nós não temos aqui métricas para demonstrar, mas as que acompanhamos de facto são as reaberturas ou a menor reabertura de processos, Sim. quer de reclamação, quer de contactos, pedidos de informação. O próprio NPS, a satisfação do cliente, que temos vindo a Uhum. verificar que tem vindo a melhorar, embora sejam vários os fatores que podem contribuir Claro. para isso, mas de facto acho que é também uma métrica interessante para ir acompanhando. Portanto, na prática é isto que de uma forma geral acompanhamos. Paralelamente também temos o livro de elogios que implementámos há cerca de 1 ano e meio, e de facto denota-se que há cada vez mais elogios dos clientes e, portanto, nada métrico, mas de facto descritivos a indicar obrigada pela informação transparente que me passaram de forma clara, simples, e utilizando mesmo estas expressões. De facto vê-se que cada vez mais aquilo que verificamos é que temos a equipa focada na solução, em encontrar a solução para o cliente e menos preocupada em ter que elaborar grandes textos, muitas vezes complexos, como eles diziam, personalizados, mas não, a personalização está agora, porque está simples, está direta e, portanto, o tempo das equipas é de facto alocado àquilo que é importante, que é procurar a solução, a melhor solução para o cliente e depois comunicá-la de forma clara, simples e transparente. Eu acho que Sim, também havia um claro. tema que era, antes de termos a voz, qualquer pessoa tinha uma opinião sobre o texto, se estava bem escrito, se não Uhum. estava, não havia Sem dúvida. regras, e a partir do momento que há Uhum. regras, fica muito mais simples e muito mais rápido Sim. fazer essa revisão e esse novo Sim. texto, claro. Na verdade, garante a coerência da Exato, comunicação de nós, não é? exato. Porque existem orientações específicas em que quem escreve não é cada pessoa individual que faz parte da organização e que tem o seu estilo próprio, como todos Tem o nós estilo temos, mas que próprio, exato. existe um estilo Que é um unificador traço, que as pessoas exato, é um sabem traço que é um comum traço da comum. empresa, E que claro, nos Sim, identifica. claro. certo. Sim. E Assim isso ajuda como. imenso as equipas, isso ajuda Sim. imenso. E, sobretudo, utilizar um novo vocabulário, deixarmos de usar o tecniquez interno e Uhum. passarmos a usar um vocabulário único e perceptível para o cliente. Eu estava a sorrir quando a Marta falava no prémio, aquilo não era uma carta de prémio, o prémio era aumentar o preço no final do ano Sim. e, portanto, tudo isso induz em dúvidas e depois, de facto, em falsas expectativas. E nós também utilizamos muitas expressões assim, e de facto é importante uniformizarmos este vocabulário e consensualizarmos junto com a equipa que novo vocabulário é que de facto devemos de utilizar para comunicar de forma mais simples e transparente com os nossos clientes. Sim, eu acho que depois há aqui outro aspecto também quando se trabalha a identidade verbal das organizações, é que em grandes organizações, como é o caso das organizações de onde vocês vêm, todas as organizações sofrem um pouco da questão dos silos organizacionais, não é? E quanto maiores são, mais isso acontece. E uma das coisas que eu sinto em projetos que fiz que abrangiam vários departamentos das organizações, ou seja, que tocavam em vários estilos, era que ao longo do projeto a uniformização da linguagem, ela ia também acabando ali um bocado com aquela ideia de silos, porque havia algo comum que começava ali a ser criado. Algo comum, estou a dizer, especificamente em relação à forma de comunicar, aquilo que a Cláudia estava a dizer, a harmonização de terminologias comuns, não é? As coisas terem um nome e serem chamadas por esse nome independentemente do silo que Exato. está a falar sobre essa coisa, não é? Acho que isso é um aspecto muito importante também.
E daí Toca também aqui também. foi interessante nós também logo desde o início formarmos todos os editores de conteúdos na Nós, ou seja, Uhum. logo no início do arranque da Voz da Nós, independentemente do departamento, todos os editores de conteúdos foram formados para terem esse tal traço comum e estarem todos alinhados relativamente aos atributos que devem colocar nas comunicações que produzem. Uhum. Então, eu agora propunha talvez avançarmos um pouco, Nós falamos muito, Hugo. e muito, mas bem, portanto, não, não, não há problema nenhum. Quando se junta quantidade a qualidade, nunca há problema. Portanto, não quero demais ouvir-vos. Ah, eu ia só então continuar aqui, vou partilhar outra vez o ecrã. Fazemos aqui a ponto também a pensar, ok, como é que esta questão deste desafio de tornar mais clara a comunicação das organizações, como é que na era da inteligência artificial, se aqui a quisermos chamar, se não houver um apagão que dê tudo abaixo outra vez. Foi muito engraçado. E pronto, teve essa coisa, não é? De repente percebemos que sem eletricidade não há nada que nos valha. Não há Isto pronto, comunicação sequer, não há, nem não há clara, nem comunicação escura. sequer, nem com, nem Voltamos sem, ao com papel inteligência e artificial. à caneta. Sim, sim. Mas pronto, pensando que não vamos ter mais apagões nos próximos tempos, e pensando que a inteligência artificial traz aqui um conjunto de possibilidades para nós acelerarmos, não é? Este desafio de simplificar ou de tornar mais clara a forma como as organizações comunicam. Queria passar assim um pouco para esse tema, mas assim como fiz no início, queria trazer aqui algumas coisas para cima da mesa, material para refletirmos. Então vou tentar partilhar outra vez o ecrã, com sucesso, penso eu. Estão a ver o meu ecrã, não é? Uhum. Estão. Ok, muito bem. Então, pronto, de certeza, não é que as ferramentas de inteligência artificial e o desenvolvimento que elas vão ter um grande impacto, não só na criação de conteúdos ou na facilitação de conteúdos que respeitem as normas da linguagem clara, mas também depois na forma como esses conteúdos vão ser disseminados e, no fundo, pronto, aqui na Claro o que nós acreditamos é que a inteligência artificial vai funcionar como uma amplificadora das capacidades humanas, o fator humano nunca há de ficar pelo caminho. Ou seja, se por um lado vai ser possível que as ferramentas de atender e estar mais próxima daquilo que é a identidade verbal das marcas, não é? Por outro lado, acho que vai ser também possível hum, nós termos aqui. Desculpem, distraí-me só porque me apareceu um pop-up a dizer a sua conexão à internet está instável, mas vocês estão a ouvir, Congelaste não tudo. estão? Não, mas ficaste Congelei? Teve congelado uma durante um quebra, bocadinho. teve uma quebra. Ok, pronto. Está Eu tudo bem. falei em eu falei em Falaste em apagão. apagão e Exato. veio um. Sim. Bom, mas continuando. Não sei se a quebra também foi no som ou só foi na Não, está tudo imagem. bem. Foi só o som. É? Foi Sim. só o som. Ok, pronto. Pronto, eu estava a referir que, se por um lado o atendimento automatizado há o potencial para que ele possa também mais facilmente estar alinhado com a identidade verbal das marcas, não é? E com as normas da linguagem clara e que contribua para uma boa experiência de cliente, há aqui também outro fator, que é nem todos os conteúdos são para atendimento automatizado. Há de haver nas organizações pessoas a produzir conteúdos para diversos canais de comunicação, e aí essas próprias pessoas também podem beneficiar de ferramentas de inteligência artificial que as ajudem a aplicar linguagem clara ou voz da marca aos conteúdos, não é? Ou seja, aquilo, tudo que nós estivemos a falar até agora dos desafios de formar pessoas, transformar conteúdos com os conhecimentos que trouxe essas pessoas, pode ser facilitado com estas ferramentas. Eu acredito que não há de ser completamente substituído, porque as pessoas têm de manter o sentido crítico e o conhecimento para poder receber qualquer coisa que a IA lhes dá e avaliarem se está de acordo com a voz da marca, se cumpre critérios de clareza, se é uma coisa que está, ok, está bem feito, posso usar, tenho de corrigir, mas o potencial
é enorme, não é? Pronto, nós aqui andamos a fazer experiências, a experimentar coisas, andamos a tentar desenvolver ferramentas que integrem IA e que nos ajudem no nosso trabalho de simplificação, na forma como podemos ajudar os nossos clientes. Andamos também, sobretudo, a pensar a nossa oferta de formação, porque nesta era em que o digital está cada vez mais presente nas nossas vidas. É também importante perceber como é que as competências humanas, como o sentido crítico, a empatia, a criatividade, como é que elas continuam a fazer sentido e como é que elas fazem sentido, obviamente, não estava a querer dizer que não fizessem, mas como é que nesta era tão digital e com tanta inteligência artificial, realmente estas competências humanas podem ser usadas em conjugação com o digital de uma forma mais eficaz, mais inteligente, mais humana também. E para nós, uma das perguntas que nós nos fazemos mais neste processo tem sido como é que nós juntamos o melhor que a IA nos está a trazer com o melhor que as pessoas têm e realmente construímos qualquer coisa de valor a partir daí. Nós acreditamos mesmo que é isso que faz a diferença nos resultados, ou seja, conjugar estas duas componentes de uma forma, chamemos, não sei se esta palavra existe, se calhar vou inventar, que é uma simbiose, eu ia dizer outra palavra, mas sim, como é que nós criamos esta simbiose entre estes dois mundos? E há aqui 5 pontos que nós temos vindo a pensar. Por um lado, nós achamos que é importante haver esta capacidade de delimitarmos o desafio, ou seja, vamos a usar a inteligência artificial para quê? Que papel é que nós queremos que ela tenha no nosso trabalho, seja para escrever em linguagem clara ou para fazer outra coisa qualquer, porque no nosso dia a dia também acabamos por fazer outras coisas. Queremos ter sempre aqui em mente, ok, que tarefa é que vamos usar, com que propósito, quais é que são os limites que isto tem e o impacto que nós podemos esperar, não é? Porque sem este enquadramento nós achamos que podemos começar a usar estas ferramentas de uma forma pouco pensada ou pouco estratégica, sem nos apercebermos disso. Acho que é importante nunca nos deixarmos ir à deriva, mas mantermos, agora fazendo a analogia com os barquinhos, não é? Estar ali no controle do barquinho, saber para onde é que ele vai. Ah, por outro lado, uma coisa que nós temos achado importante é que selecionar e estruturar os dados que nós usamos para trabalhar com a IA, porque temos percebido que quanto mais claros, mais completos e mais fibrosos forem esses dados, também melhores são os resultados que nós obtemos. Depois o dar boas instruções, não é? Que o bom prompt engineering, não é? Nós passamos a vida inteira a escrever para pessoas e a comunicar de forma clara. Agora temos também nós, e penso que toda a gente tem este desafio de fazer bons pedidos para transformar boas perguntas ou boas instruções em boas respostas da inteligência artificial, cultivar o pensamento crítico, não é? Ou seja, aquilo que eu já disse há pouco, analisarmos os resultados que a IA nos gera, percebermos se faz sentido, o que é que precisa ser melhorado e as nossas equipas terem esta capacidade para saber avaliar, para saber corrigir e saber melhorar aquilo que a IA nos dá, seja sobre a linguagem clara ou sobre outro assunto qualquer. E por fim, esta ideia de ah, sintetizar as aprendizagens, não é? E a importância de juntarmos aquilo que a IA nos dá ao nosso conhecimento, que já temos e que é, temos de continuar a alimentar. Ahm, há sempre uma analogia que eu faço aqui, eu acho que com cada vez o digital na minha vida fez com que a minha caligrafia ficasse péssima, às vezes já me custa escrever à mão, já quase que não Aham. sei, às vezes não percebo a minha letra e tenho um bocado de medo que isso aconteça também à minha capacidade, ao meu conhecimento, à minha capacidade crítica. E acho que é uma analogia curiosa. E então acho que o verdadeiro valor vem de nós conseguirmos no futuro juntar o valor daquilo que a IA produz ao valor daquilo que são os nossos conhecimentos, sejam técnicos, sejam sobre os clientes com quem estamos a trabalhar, seja sobre o contexto desse cliente ou o nosso, etc. Pronto, e ao longo deste processo nós fomos descobrindo que isto, pronto, estas competências todas que eu já referi são coisas que não se esgotam naquilo que é o nosso ofício da linguagem clara, são também competências essenciais para usar a IA como
uma ferramenta, não é, para pensar melhor, decidir com mais clareza, desenhar estratégias, e às tantas, pronto, pensámos naquilo. Então passámos a vida a ajudar a escrever claro para pessoas, agora temos também de pensar em escrever claro com estes sistemas, e, e pronto, isso foi muito engraçado, porque nós estamos a trabalhar com o Gustavo da Fix to Flow, o Gustavo Pimenta, e entretanto demos por nós a pôr estas questões em cima da mesa e criámos um curso que tem a ver com o comunicar mais com máquinas do que mais com, com pessoas. Então acho que há aqui vários desafios, há vários que a AI nos traz para o mundo do trabalho, para a forma como as organizações podem melhorar a experiência dos clientes, usando estes sistemas. E eu gostava de vos ouvir, saber o que é que vocês, nas vossas áreas, ou já estão a fazer, ou estão a pensar fazer. Ah, é assim um mote para a próxima parte da conversa. Olha, eu acho que todo este mundo da AI vem responder, ou pelo menos vai endereçar um tema que nós nunca conseguimos fazer até agora, que é conteúdos não estáticos, ou seja, nós até agora tudo o que era conteúdos estáticos, fechados, não é? Email, templates de e-mails, websites, app, etc., era fácil, porque conseguíamos rever Uhum, e colocar e depois as pessoas usavam. Agora, conteúdos dinâmicos, por exemplo, um e-mail feito em real time para um cliente, era muito interessante nós podermos contar com um agente da AI que nos possa trazer estes atributos, não é? Em particular a clareza, para o texto que estamos a escrever. E nós já começámos este projeto, começámos há cerca de 2 semanas. Esse tema que estavas a falar do prompt engineering não é assim tão uhum, fácil. Nós começámos com uma pequena prompt e agora é uma prompt com dezenas de linhas, se calhar. Portanto, já é uma sim, prompt bastante complexa. Mas carregando na prompt o guia de estilos, carregando o manual da voz e com uma prompt bastante trabalhada, uhum, parece-nos que vamos conseguir endereçar também essa componente dos conteúdos não estáticos. Estamos a testar 2 modelos, o Gemini da Google e o GPT. Estamos a ver que um é melhor que o outro, estamos ainda a fazer experiências, mas está a ser interessante endereçar isso, porque na realidade assim ficávamos com o 360, não é? Que não era esses conteúdos que já endereçámos e é um ongoing, faz parte uhum. do nosso portfólio, repositório de comunicações, mas também estes novos que são live, que são no momento e que podíamos capitalizar num agente para fazer isso. Portanto, estamos Sim. bastante entusiasmados com esta oportunidade. Quando falas em conteúdos live, referes também a chats de apoio a cliente, não é? No É chat isso. estamos aqui a contar com os bots, não é? Neste momento Isso. esses bots Sim. ainda não têm a voz de nós, mas Sim, eventualmente sim. podemos avançar por aí também. Ou seja, Uhum. neste momento Ok. estamos a começar mais pelos e-mails, Uhum. mas depois eventualmente também capitalizar nesse novo agente para o próprio bot ter esses atributos na comunicação Uhum. com o cliente. Isso era extremamente interessante. Sim. No caso do CTT, nós temos a nossa Helena, o nosso chatbot baseado em inteligência artificial, que lançámos no final de 2023 e que já veio, de facto, comunicar um pouquinho naquilo que são as condições de comunicação da Claro. Porquê? Porque a Helena tem toda a sua knowledge base baseada no site, que já está em comunicação Claro, e depois tudo o que são templates e informação que colocamos na knowledge base da Helena também já eles vão feitos em lógica de comunicação Claro. E isto não só Uhum. ajuda a comunicação com a forma como comunicamos com os nossos clientes, mas também utilizamos a Helena internamente para nos facilitar a dar respostas ao cliente e, portanto, também a própria equipa utiliza a Helena como muitos dizem, a Helena é a minha melhor amiga, porque de facto agiliza e torna muito mais fácil e rápido o meu trabalho. O que é que nós também percebemos com isto? É que com a criação com esta inteligência artificial, que eu costumo dizer que é a inteligência aumentada, não só nos facilita aqui o trabalho e torna-nos mais produtivos,
mas por outro lado Uhum. está-nos a obrigar a criar aqui outro tipo de funções e de skills na equipa. Portanto, neste momento passámos alguns daqueles que eram os nossos assistentes séniores, são de facto aqui os supervisores desta inteligência artificial, são pessoas Uhum. que controlam, que fazem controle de qualidade, que supervisionam e que vão um bocadinho mais além portanto têm que ter aqui skills de competência crítica, análise crítica para fazer evoluir aqui os conteúdos e a informação que a nossa Helena disponibiliza. E portanto estamos aqui perante também uma situação de reskilling das nossas próprias pessoas para outro Uhum. tipo de funções, que é isto que a inteligência artificial também nos vai aqui trazer. E este é um ponto muito, muito importante. Nós na ADA, nós estamos a viver um projeto estratégico bastante ambicioso e profundamente transformador, o Elevate 27, e de facto um dos grandes objetivos é redesenhar toda a experiência de cliente, a sua jornada, em particular na utilização, no servicing dos nossos produtos e a simplificação de comunicações, de processos, a interação com o cliente, Uhum. com novos touchpoints, é de facto fulcral. O contact center será alvo de processos transformadores e aqui sim estamos no pipeline das iniciativas da AI, estão os bots de IVR, self-servicing e também speech analytics. E aqui o que nós vamos querer realmente pouco a pouco ir introduzindo é precisamente respostas muito alinhadas com o nosso manual de voz, respostas próximas, empáticas, quase que como o cliente perceba que está do outro lado ali uma voz realmente humana a conseguir explicar-lhe e atender às suas necessidades. Isto por um lado. Uhum. Por um outro lado, também uma ambição é termos uma clarinha à distância de um botão que ajude qualquer gestor que precise de uma explicação que é complexa sobre determinada cobertura ou sobre determinado não Uhum. enquadramento e da qual o cliente, o colaborador neste caso, se possa socorrer para poder redigir melhor um e-mail, uma carta, o que for. Uhum. Muito bem. O, Ana, tu há pouco estavas a falar do trabalho que estão a fazer usando os materiais que também resultaram do projeto da Voz da Marca, não é? Ahm, em que sentido é que a visão, a capacitação toda que se fez da equipa da Voz da Nós, ou transversalmente das pessoas que na empresa, mas as que estão a trabalhar nesse projeto, estes materiais que foram criados, este trabalho todo que foi feito de capacitação das pessoas em relação à voz, de que forma é que achas que isto contribui para que se consigam atingir melhores resultados do que se vocês não tivessem feito sequer este trabalho e tivessem só a tentar usar uma ferramenta de IA para comunicar com os clientes, mas sem terem este background que foi sendo feito e foi garantindo aqui estas skills. Olha, foi interessante porque ainda hoje tivemos uma reunião com este grupo que está a trabalhar o AI, e eles não tiveram a Uhum. formação porque eles não são criadores de conteúdos. Então é Uhum. difícil compreender. Nós estávamos já a avançar na reunião e depois eu senti a necessidade mesmo de parar a reunião e explicar o que é a voz, explicar os atributos, mostrar um exemplo, porque realmente a capacitação é muito importante para depois as pessoas Uhum. terem um conhecimento, terem espírito crítico e depois conseguirem avançar com estes temas da AI. Portanto, eu não acho que seja possível simplesmente Uhum. avançar com AI sem ter um conjunto, sem ter uma task force ou um conjunto de mestres da voz de marca para assegurar o tal espírito crítico sobre as comunicações que vão ser Uhum. trabalhadas. Acho que é mesmo importante haver um know-how de fundo e depois trabalhar a AI para esse desenvolvimento. Sim. Até porque, dar só uma nota, quando configuramos uma Helena, um chatbot, o tom de voz Uhum. é um dos tópicos fundamentais de configuração e, portanto, dar Uhum. essa nota é fundamental. Para além da criatividade, se damos mais ou menos criatividade ao bot, Uhum. existem vários parâmetros e o tom de voz é um deles e é fundamental, de facto, ter a prompt certa para o configurar.
Uhum. Muito bem. Então, se calhar agora. Ou seja, o que estamos a dizer é não é possível tirar o humano do loop. De Ou todo. seja, Não, a não AI é. não vai De sozinha. Sim, todo. Há um sim, reskilling daquilo que as pessoas vão passar, Exato, de exato. facto, a Mas tem fazer. de ser a tal simbiose que eu estava a falar, Sim, tipo a sim. AI sim, e os humanos. sim. Cada vez mantendo o sentido crítico, não é? E vendo estes pontos de Uhum. validação, de controlo, de melhoria Sim. contínua, não é? Que é preciso. E também é um acelerador, porque na realidade depois o humano deixa de escrever, ter de escrever o texto, a AI escreve, o humano só faz um cross-check, que é muito mais rápido, Sim, e só para garantir que já está, tem os atributos Uhum. e que é claro. Mas a IA não sim, valida procedimento, se está correto ou não está correto, vai beber Exato, e o também é que preciso. consta na knowledge base e, portanto, tudo isso tem que continuar a ser alimentado e atualizado e, portanto, sim. não há substituição possível do humano. É isso. Pelo menos não queremos. Pelo menos no Sim, curto prazo, não é? Pelo menos no sim, curto Exato, prazo não se exato. consegue tirar o humano do loop. Não. sim. Estamos no driver's seat ainda, não é? Exato, exato. É, e Ou depois se pelo calhar menos podemos ficar, no ou seja, copiloto. No AI como copiloto. co-pilot e depois o humano como piloto do Copilot. AI, mas tem de haver aí, Sim, tem de Tem que estar os dois. estar na torre de sim, controle, o humano, sempre. sim. Tenho aqui algumas perguntas do público, uma vez que já vamos adiantados na conversa. Temos 3 perguntas, mas 125 pessoas a ver, portanto, quem quiser fazer perguntas, não se iniba, podem fazer mais. Então, temos aqui uma pergunta que eu trazia aqui para a conversa, do Samuel Borges, que diz que muitas vezes usamos um vocabulário muito académico ou técnico. Não sei se o Samuel está a referir à área dele ou, no geral, à sociedade. E qual é, na sua opinião, que deve ser a nossa, não é? A importância de simplificar essa linguagem, especialmente considerando que nem todos os clientes têm um nível de escolaridade elevado. Então, eu vou começar aqui a dar a minha opinião, vocês acrescentam. Uhum. És a Ahm, pessoa certa, Hugo, para explicar o que é que de facto sim, é a linguagem clara. pronto, mas de facto, um acesso a um nível de. É claro que os níveis de literacia é uma preocupação que nós devemos ter, não é? Porque ainda este ano saiu um estudo sobre os níveis de literacia, já não tínhamos um há 25 anos e os resultados não são assim fantásticos ainda. Isto são coisas que demoram gerações, não é? A mudar. As pessoas que tinham baixa literacia há 25 anos já eram adultas e se calhar mantiveram a mesma, porque não voltaram a estudar, não é? Que é o sítio onde nós adquirimos mais competências nesse domínio. Então, sim, pronto, para dizer que sim ao Samuel, ok, é uma preocupação o nível de escolaridade não ser elevado, mas isso não se prende com a questão do vocabulário académico ou técnico, porque ah, se nós recebemos uma carta das finanças ou da segurança social, podemos ter um doutoramento em física quântica e vamos não perceber nada da carta, provavelmente. Ah, ou seja, ou dos seguros, sei lá, se uma carta em segurez, eu posso ser doutorado em física quântica e não vou perceber nada daquilo, porque de facto é uma linguagem especializada, não é? Que eu não domino. É um conhecimento técnico e todas as áreas de conhecimento ou de negócio têm os seus vocabulários técnicos ou têm os seus processos de negócio, os seus procedimentos e nós não os conhecemos. Eles têm de nos ser explicados, esse jargão, esses procedimentos, como é que se faz isto ou aquilo. Então, Hugo, eu ahm, gostava o de se- só complementar. diga, diga. Por exemplo, Sim. o setor dos seguros é altamente regulado e, portanto, o Uhum. regulador muitas das vezes Sim. não nos deixa fugir de determinada terminologia e Uhum. temos que usar e temos que utilizar determinadas palavras, mas aí o Uhum. interessante, e tem sido bom este trabalho conjunto com legal e compliance, de explicar termos técnicos, não é? E Sim, muitas das claro. vezes de descomplicar legislação e frases Uhum. complexas com todos os métodos que aprendemos no curso de falar mais simples. Por exemplo, utilizar frases curtas, explicar apenas uma ideia, Uhum. não usar terminologia muito complexa e erudita, basearmos na Uhum. oralidade, e tudo isso ajuda
independentemente da complexidade que tenha o produto, o setor, a atingir qualquer que seja o público-alvo. Acaba por ser um desafio, mas bastante interessante. Sim, sim. É muito interessante, Marta, falares da questão da- dos setores regulados, não é? Porque muitas vezes há receio nos clientes quando o setor é muito regulado, que é o caso dos seguros, de agora como é que nós conciliamos clareza com exigências do regulador, mas é sempre possível. E como disseste, quando não é possível substituir um termo técnico, é possível explicá-lo. E as pessoas podem passar a aprender esse termo técnico, sim. Hum. O que não pode acontecer é que, é o que já ouvi alguns clientes a dizer, não vocês, que são clientes espetaculares e bem comportados e alinhados com o espírito da clareza, mas já ouvi argumentos, mas nós temos de ensinar as pessoas, temos de as educar. Não, mas ninguém quer saber sobre seguros, ninguém quer saber o vocabulário dos seguros, ninguém quer saber o vocabulário das telecomunicações, não é? As pessoas querem chegar a casa, receber ter uma carta ou um e-mail e que aquilo seja simples de perceber. Estão Uhum. O cansadas que é e que eu querem tenho ir que fazer, não descansar, é? não Esta é? carta é para quê? Sim, Para me dar uma sim, informação, o que é que eu tenho que fazer a sim, seguir? Portanto, de forma sim, curta e sim. direta, e seja médico, Isso, sim, seja engenheiro ou seja uma pessoa sem qualquer literacia, eu consigo perceber o que é que aquela comunicação me quer dizer. E, portanto, esta sim, comunicação só facilita e é inclusiva, porque de facto é para isso, chegar a todos, independentemente do sim, grau de escolaridade. sim. E acho que inclusive é uma palavra muito importante, não é? Uhum. Exatamente, já que é um Sim, chavão que também é hoje em dia muito, muito utilizado, e isto de facto é uma forma de sermos inclusivos, comunicarmos de forma clara e que possa abranger de facto as uhum, pessoas com as várias escolaridades. sim, E eu acho que para os clientes, acho que há esperança, porque quase todas as empresas, a maioria das empresas está a trabalhar a experiência de cliente, não é? Estamos uhum, sempre focados na experiência de cliente. E, portanto, é impossível trabalhar a experiência de cliente enviando comunicações ou trabalhando comunicações sim, complexas, não é? É impossível, é incompatível. Portanto, sim, eu acho que no futuro, e o futuro se calhar é ontem, uh, sim, os clientes vão sim. ficar cada vez melhor a nível Ou que também falam aqui dos outros idiomas. Isto é uma coisa só Sim. aplicada ao português e a outros idiomas. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, sim. Não é aplicada a qualquer língua, daí a norma ISO ser internacional e ser aplicável a qualquer país, não é? Ou seja, a linguagem técnica existe em qualquer país, não deixar claro quem é que faz o quê numa comunicação existe em qualquer país, informações incompletas, que é uma das coisas que existe. A linguagem clara, uma das coisas que acontece muito é existirem omissões de informação. Porque às vezes quem escreve da organização, quem cria esse conteúdo, sabe tanto sobre aquele assunto que se esquece que há informações de contexto importantes para dar a quem não percebe nada daquele negócio, daquelas regras, daqueles procedimentos. Portanto, eu diria que os males que existem, que assombram a boa comunicação, elas são independentes da língua. Talvez depois haja línguas onde é mais fácil, porque pela sua natureza elas também já são línguas mais diretas, mas, por exemplo, no inglês, que é uma língua que a maior parte das pessoas vê como uma língua bastante direta ao assunto, é um dos países onde começou o movimento da linguagem clara e onde existiam imensas coisas que atrapalhavam as relações entre as pessoas, o Estado, ou as pessoas e as empresas. Portanto, é uma coisa transversal. A Hilda Pires pergunta-nos aqui: houve resistência interna dos trabalhadores em relação à mudança de estilo de comunicar? Uhum. Sim. E aí eu já não posso. São três sims. Acho que é um São sim três disso. sims. Devíamos dizer em coro. É isso, Exato. parece o Got Talent, sim, são três sims. Eu acho que Sim, aqui, sobre é assim, claramente vai dar trabalho às outras pessoas, porque há sempre, como a Cláudia estava a dizer, uma revisão técnica que tem de ser feita, porque por muito que a equipa que esteja a rever os conteúdos faça o seu melhor, pode haver algumas nuances que estejam a enviesar a informação técnica e a tirar essa accuracy, não estou a lembrar da palavra em português, mas basicamente é isso, as pessoas têm agendas
difíceis e é algo que lhes vai dar um trabalho adicional. No entanto, estando a máquina mais oleada, acho que a principal resistência é no início. Depois, quando as pessoas começam a ver realmente o antes e o depois, como eu estava a falar no início deste workshop, é efetivamente muito mais fácil e por isso é que nós vemos na nossa mailbox de ajuda as pessoas a pedirem dicas e ajuda sobre alguns templates, e isso aí acaba por ser uma validação que a voz da nós é importante para elas, porque senão não nos enviavam esses pedidos. É Sim. fundamental termos estas ferramentas de suporte, porque as pessoas por si só vão ser resistentes porque sempre escreveram assim, acham que escrevem bem, e escrevem, mas há que mudar o estilo, há que mudar a forma de comunicação e por muito que tenham formação e percebam que de facto faz sentido, depois a mudança não é um processo simples e, portanto, criar templates base para auxiliar, criar estes helpdesks de ajuda, não é? Alguém que suporte, fazer o controle de qualidade permanente, coachings, e portanto este acompanhamento é fundamental, porque é um work in progress, é um evoluir constante. Muitas vezes Claro, o que eu senti, força, Marta. queria só dizer o seguinte: muitas das vezes a resistência que sinto é, mas podemos comunicar assim, não estamos a perder a seriedade, o formalismo, e nós temos que entender que podemos ser sérios, rigorosos, sem ser tecnicistas e escrever numa linguagem que ninguém entende, no fundo. Portanto, nós conseguimos ser sérios, completamente formais e rigorosos, sendo simples, e custa, no início estranham, é difícil, é como a Ana dizia, parece que demora muito mais tempo, mas assim que estamos oleados e que as equipas apanham o jeito, por assim dizer, já nem sabem escrever de outra forma e tem sido um esforço, mas demora tempo, mas temos conseguido. Sim, acho que essa questão das pessoas, eu posso escrever mesmo assim, é uma coisa importante, não é? Acho que depois o papel das FIAs ou das lideranças, quando dizem Transmitir não, essa confiança. transmitem sim, não é? Como pronto, já fomos referindo ao longo da conversa. Então, um episódio muito engraçado. Há uns meses, o nosso colega que dá formação, o João, foi dar uma formação e deram 5 cursos para a mesma empresa e num deles foi o CEO da empresa, que não é uma coisa habitual, acho que foi a primeira vez que talvez tenhamos tido um CEO na sala de formação, mas que ele diz que isso acabou por dar essa confiança às pessoas. Tinhas lá o responsável máximo da organização a dizer: não, isto é assim, 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 não é? E as pessoas saem lá com essa confiança, sem E esse a medo colocar em prática, a dar o exemplo. Sim, não é? Porque as pessoas se não sabem quais é que são as direções que vêm de cima ou como é que a forma como elas escrevem vai ser vista. Na verdade, o que nós temos também é uma cultura de trabalho e escolar que nos passou uma ideia de que o contexto profissional é uma coisa meio completa, académica, temos de parecer sérios, temos de levar a fasquia, Escrever e às muito. vezes às vezes só junta camadas de complexidade ao Só nós texto é e que de nos entendemos. palha. Sim, então não, às vezes temos um pouco medo de ser mais claros e mais diretos ao assunto. Nós aqui falamos muito em reduzir os conteúdos, em ser mais diretos, mais sucintos, mas também deixar aqui uma nota de que muitas vezes ser claro implica pôr mais conteúdos do que aqueles que já estão num suporte qualquer, porque muitas vezes nós temos de dar informação que as pessoas não têm, porque não têm o mesmo contexto que nós, não é? Então às vezes temos. Mas mais conteúdo em frases curtas e Sim, diretas, sim, sem não em palha. frases longas, Não, nada de complexas. nada. Cortamos a palha toda Uhum. e é tudo direto ao assunto, mas às vezes é preciso mesmo dar algum contexto, não é? Por exemplo, no estava-me a lembrar, eu conheço bem cartas de seguros, não é? Porque já trabalhei já muita coisa. Estava-me aqui a lembrar até do exemplo, não é? Quando nós falamos ao cliente de uma franquia, não é, Marta? Temos de explicar o que é a franquia. E a carta acaba por ficar com mais 2 ou 3 linhas porque se explica isso, mas pôr lá só a palavra franquia O cliente nunca fica ninguém sem dúvida que vai ter que pagar iria qualquer perceber. Sim, não é? Então, isso é importante de pôr.
Bom, nós estamos aqui a aproximar-nos já do nosso final. Ahm, eu não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, ao que fomos aqui falando, vocês. Eu, para mim, sinto muito satisfeito com o que falámos até Uhum. agora. Não sei se há assim, alguma coisa que tenham guardado ou pensassem que era nada. O Ok, momento alto muito já bem. foi. Já? Ok. Assim, Já. coisa de, eu tenho de falar disto, iam ter aí umas notas. Não, Não, muito eu bem. acho que um ponto que nós não falámos é que quando avançamos com a voz da, no nosso caso, a voz da nós, Uhum. depois já não é aceitável uma escrita não clara. Já não Sim. é, não é? Já não há, there's no turning back. Pronto, O exato. standard Porque mudou, não o É é? um ponto standard de não mudou. retorno. É um ponto de não retorno, é isso. Sim, sim. Mas E é um acho que longo esse é um ponto caminho importante. sempre, não é? Ou seja, no vosso caso é um caminho que já tem 10 anos. É só também Uh, para certo, percebermos mas que é um caminho que se vai construindo, não é? vai-se construindo, exato. E, Sim. e hoje em dia já não falamos tanto em voz da nós porque faz parte, já é a maneira de comunicar com o Uhum. cliente, não é? Já não é algo que nós tenhamos de evangelizar. Sendo que continuam, como eu estava a explicar, continuam a existir as formações recorrentes todos os anos e as pessoas adoram, têm um excelente NPS, acho que até é o maior NPS que nós temos a nível de formação na nós, mas realmente também porque no nosso caso o âmbito era gigante, não é? Nós fomos Uhum. para todo lado. E portanto acho que vale mesmo a pena. Acho que quem estiver preocupado com a experiência de cliente obrigatoriamente tem de trabalhar a clareza da comunicação, porque não Uhum. há outra forma. E também se queremos induzir a ação, se queremos que o cliente compreenda aquilo que nós estamos a comunicar e que o cliente tome uma decisão, realmente tem de ser claro. E o cliente tem de compreender Sim, aquilo que nós estamos a comunicar e vice-versa, tem de se sentir compreendido também pela empresa, neste caso, a nós. sim. Sem dúvida. No fundo, eu acho que é de pensarmos quando comunicamos quando se desenha uma jornada de cliente e um ponto de contacto é enviarmos uma carta ao cliente, é termos sempre presente que o ponto de contacto não é o objeto, não é o objeto de carta, não é o enviar a carta, é o É a conteúdo da ação, carta. certo? É a Sim, ação que não é? queremos, não é? Sim, não E é? a informação Queremos. que Sim. queremos passar. Uhum. Informação, acho que isso é um ponto importante. Uhum. Muito bem, pronto. Posso fazer as Sim, despedidas para vocês? Ok. sim. Sim. Então resta-me agradecer a vossa participação. Obrigado por terem aceitado o convite da Claro, para estar aqui a falar da vossa experiência. Também agradecer a todas as pessoas que nos estiveram a acompanhar. Espero que tenha sido interessante ouvir falar sobre linguagem clara, para quem nunca tinha ouvido falar sobre a experiência das nossas convidadas e das suas organizações, e agradecer uma vez mais à Associação Portuguesa de Contact Centers, que nos apoiou na organização deste webinar, e dizer a todas as pessoas que permitiram o contacto da Claro no formulário de inscrição que nós daqui a uns dias vamos tentar enviar um e-mail com os principais tópicos desta conversa para partilhar convosco, se quiserem revisitá-los. Obrigado e muito boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada. E Obrigado. enquanto membro da direção da APCC, foi um privilégio trazer para aqui, é claro, este conteúdo fantástico que é super importante para este nosso setor de atividade. Obrigada, Hugo. E Obrigado. obrigada, colegas. Adeus, boa tarde. Obrigada.